Você acha que está cansado, mas o que você sente não é falta de energia. É algo mais silencioso, mais constante e muito mais difícil de perceber. Porque não importa o quanto você durma, o quanto você tente desacelerar ou o quanto você tente dar um tempo, a sensação continua ali. Como se tivesse sempre algo pesado te puxando de volta. E então você chama isso de cansaço. Só que existe um detalhe que quase ninguém percebe. Cansaço de verdade passa. Descanso resolve. Pausa ajuda. O corpo responde. Mas quando nada disso funciona, quando você descansa e mesmo assim continua esgotado, quando você muda o ritmo, mas a sensação não muda junto, o problema não é energia, é estrutura. É a forma como sua vida está organizada, a forma como você pensa, a forma como você reage, a forma como você vive, sem perceber. Porque existe um tipo de desgaste que não vem do esforço, vem da falta de avanço. E é por isso que você pode estar fazendo tudo certo, tentando melhorar, tentando mudar, tentando evoluir, e ainda assim sentir que está sempre no mesmo lugar. Não porque você não faz o suficiente, mas porque nada do que você faz realmente muda o jogo. E enquanto você continuar interpretando isso como cansaço, vai continuar tentando resolver com descanso. Vai tentar aliviar, em vez de questionar. Vai tentar pausar, em vez de perceber. E é exatamente isso que mantém tudo como está. Nesse vídeo, você vai entender por que essa sensação não é sobre energia, e sim sobre um tipo de aprisionamento que acontece de forma invisível. Um padrão que não parece um problema, mas controla completamente a forma como sua vida acontece. Se isso já fez sentido para você, curte esse vídeo. Porque o que você vai perceber a partir daqui não muda só o seu entendimento. Muda a forma como você enxerga a própria realidade. A maioria das pessoas acredita que está cansada. E essa interpretação parece fazer sentido. Afinal, o dia foi cheio. A rotina exige. As responsabilidades se acumulam. Então a conclusão vem quase automática. Eu só preciso descansar. E é exatamente aqui que começa o problema. Porque quando você interpreta algo da forma errada, todas as soluções que você tenta aplicar depois também serão erradas. Você descansa, mas a sensação volta. Você desacelera, mas o peso continua. Você tenta aliviar a rotina, mas nada muda de verdade. E isso gera confusão, porque, na teoria, deveria funcionar. Se fosse cansaço, o descanso resolveria. Se fosse esforço demais, diminuir o ritmo ajudaria. Mas não ajuda. E quando isso acontece, a maioria das pessoas não questiona a interpretação inicial. Ela só intensifica a mesma estratégia. Descansa mais. Se afasta mais, tenta recarregar mais. Só que existe um limite para o quanto isso funciona. Porque você não está lidando com falta de energia. Você está lidando com algo mais profundo. O que você sente não é exaustão física, é desgaste estrutural. É o tipo de desgaste que não vem do quanto você faz, mas do fato de que, independentemente do que você faz, nada realmente muda. Você acorda, vive o dia, resolve coisas, se ocupa, se distrai. Mas no fim, a sensação é sempre parecida. Como se tivesse se movimentado, mas não tivesse saído do lugar. E isso começa a pesar. Porque o ser humano não se esgota só pelo esforço. Ele se esgota pela ausência de progresso percebido. Quando existe avanço, até o cansaço faz sentido. Existe direção. Existe construção, existe resultado. Mas quando não existe avanço claro, qualquer esforço começa a parecer inútil. E é nesse ponto que o cérebro tenta proteger você. Ele simplifica a interpretação, transforma tudo em cansaço, porque é mais fácil acreditar que você só precisa descansar do que encarar a possibilidade de que a forma como você está vivendo não está te levando para lugar nenhum. E isso não é confortável. Então você continua. Mantém a rotina. Mantém as decisões. Mantém as respostas automáticas. E tenta compensar isso com descanso.
Mas o problema não está no quanto você faz. Está no fato de que você continua operando dentro da mesma lógica, sem perceber. E enquanto essa lógica não muda, nenhuma quantidade de descanso vai resolver. Porque o que está te desgastando não é o esforço, é a falta de mudança real dentro da sua própria vida. Existe um tipo de desgaste que não chama a atenção. Ele não vem com sinais claros, não aparece como dor física, não se manifesta de forma imediata, ele vai se acumulando, silenciosamente. Porque ele não vem do esforço, vem da previsibilidade. Quando sua vida começa a acontecer, sempre dentro do mesmo intervalo, quando suas decisões seguem caminhos já conhecidos, quando suas reações são praticamente automáticas, algo começa a se perder. No início, isso parece conforto. Você já sabe como lidar com as situações, já sabe o que esperar, já sabe como responder. Existe uma sensação de controle. Mas com o tempo, isso deixa de ser estabilidade e passa a ser limitação, porque tudo começa a acontecer dentro de um espaço muito estreito. Você até tenta mudar algumas coisas. Muda a rotina, muda pequenos hábitos, muda o ritmo. Mas no fundo, a forma como você enxerga, interpreta e reage à vida continua a mesma. E é isso que cria o desgaste. Porque o cérebro percebe quando não há novidade real, quando não há expansão. Quando tudo está acontecendo dentro de um padrão previsível, mesmo que você esteja ocupado o tempo todo. E essa ausência de novidade significativa cansa, não o corpo, mas a mente. É como assistir o mesmo filme várias vezes. No começo, você presta atenção. Depois, você já sabe o que vai acontecer. E, em algum momento, você perde completamente o interesse. Agora imagine viver assim. Dias diferentes, com estruturas internas iguais, situações diferentes, com respostas praticamente idênticas. Decisões diferentes, que levam sempre para o mesmo tipo de resultado. Isso cria um desgaste profundo. Porque existe movimento, mas não existe transformação. E quando não existe transformação, o cérebro interpreta como estagnação. E estagnação, com o tempo, vira peso. Um peso difícil de explicar, porque externamente, tudo parece normal. Você está funcionando, está cumprindo responsabilidades, está seguindo a vida. Mas internamente, algo não acompanha. A motivação oscila, o interesse diminui. A energia não sustenta. E então, você volta para a explicação mais fácil. Estou cansado. Mas não é isso. O que está acontecendo é que sua mente já percebeu algo que você ainda não colocou em palavras. Ela percebeu que, apesar de todo o movimento, você continua dentro do mesmo limite. E isso, com o tempo, esgota. Porque o ser humano não foi feito só para funcionar. Foi feito para avançar. E quando esse avanço não acontece de forma real, mesmo que tudo pareça ok por fora, por dentro, algo começa a travar. E esse travamento é o que você chama de cansaço. Chega um ponto em que não é mais só cansaço. É uma sensação difícil de explicar. Você continua vivendo, fazendo coisas, resolvendo o que precisa ser resolvido. Mas, internamente, parece que nada anda. E não é falta de movimento. Porque você está ocupado. Seu dia acontece. As tarefas existem. As responsabilidades continuam. Mas existe uma diferença importante que começa a aparecer. Movimento não é avanço. E quando essa diferença começa a ficar evidente, a sensação muda. Você começa a perceber que os dias passam, mas a sua vida não acompanha. E isso não acontece de forma abrupta. É gradual. Primeiro, vem uma leve frustração. Depois, uma sensação de repetição emocional. E, com o tempo, uma espécie de vazio silencioso. Não é tristeza clara, não é desespero, é algo mais sutil. É como se você estivesse sempre começando de novo, mas nunca realmente saindo do ponto inicial. E isso começa a gerar um incômodo difícil de ignorar, porque você tenta justificar.
Pensa que é só uma fase. Acredita que precisa de mais tempo. Ou que ainda não fez o suficiente. Mas, no fundo, existe uma percepção crescente de que o problema não é esforço. É direção. Porque não importa o quanto você tente. Os resultados emocionais são sempre parecidos. Você resolve algo, mas não se sente diferente. Você conquista algo, mas a sensação não se sustenta. Você muda algo externo, mas internamente continua igual. E isso vai criando um desgaste mais profundo do que o próprio cansaço. Porque o que começa a pesar não é o que você faz. É a sensação de que nada do que você faz tem impacto real na forma como você vive. E isso é perigoso, porque aos poucos você começa a perder referência de progresso. Sem perceber, sua mente entra em um estado onde tudo parece equivalente. Tanto faz tentar ou não tentar. Tanto faz mudar ou manter. Tanto faz insistir ou parar. E quando tudo parece ter o mesmo peso, a motivação desaparece. Não porque você desistiu, mas porque, internamente, não existe mais evidência de que algo realmente muda. E esse é o ponto onde muitas pessoas se perdem, porque ainda estão funcionando por fora, mas por dentro já não sentem mais avanço. E viver assim cansa de um jeito diferente. Não é o cansaço do esforço. É o cansaço de não sair do lugar mesmo quando você continua indo. E enquanto isso não é percebido com clareza, a tendência é continuar fazendo mais do mesmo, esperando um resultado diferente. E é exatamente isso que mantém tudo como está. A maioria das pessoas acredita que está presa na própria vida, na rotina, nas circunstâncias, nas responsabilidades. Mas esse não é o verdadeiro aprisionamento. O que prende você não é o que está fora. É a forma como você opera dentro do que está fora. Porque duas pessoas podem viver realidades parecidas e ainda assim experimentar vidas completamente diferentes. Uma se sente travada, a outra em movimento. Uma se sente limitada, a outra em construção. A diferença não está no cenário, está na forma como cada uma percebe, interpreta e reage. E é exatamente aí que o aprisionamento acontece. Porque com o tempo, você constrói uma maneira automática de viver. Uma forma de pensar que você não questiona. Uma forma de interpretar que você não revisa. Uma forma de reagir que você já nem percebe mais. E isso começa a definir tudo. Define o que você considera possível. Define o que você tenta ou evita. Define o que você aceita como normal. E, sem perceber, você passa a viver dentro desse limite. Não porque não existe mais opção, mas porque você não enxerga além dele. Esse é o ponto mais sutil do aprisionamento. Ele não parece uma prisão. Não tem barreiras visíveis. Não tem bloqueios claros. Não tem nada te impedindo diretamente. Mas, ainda assim, você não sai do lugar. Porque tudo o que você faz parte da mesma base. Você tenta mudar, mas com a mesma forma de pensar. Você tenta avançar, mas com as mesmas interpretações. Você tenta sair, mas seguindo a mesma lógica interna. E isso cria um limite invisível. Um limite que não está na sua vida, mas na forma como você vive ela. E enquanto esse limite não é percebido, tudo o que você faz continua acontecendo dentro dele. Por isso, a sensação de esforço constante, com resultado sempre parecido. Por isso, a sensação de estar tentando, mas nunca realmente rompendo. Porque não importa o quanto você se mova, se a base continua a mesma, o destino também continua. E esse é o ponto que muda tudo. Você não está preso na sua vida. Você está preso na forma como vive ela. E enquanto isso não for questionado, nenhuma mudança externa vai ser suficiente. Porque você sempre volta para o mesmo lugar. Não fisicamente, mas estruturalmente. E é exatamente isso que mantém o ciclo. Se esse vídeo fez sentido para você até aqui, compartilha com alguém que também pode estar vivendo isso sem perceber. Porque às vezes, tudo o que a pessoa precisa
é enxergar o que estava invisível. Quando a sensação de cansaço aparece, a reação mais comum é tentar aliviar, descansar mais, diminuir o ritmo, se afastar um pouco de tudo. E, por um momento, isso até funciona. Existe um alívio temporário, uma sensação de leveza, uma impressão de que agora vai. Mas então, você volta para a rotina, volta para as decisões, volta para o mesmo ambiente. E pouco tempo depois, a sensação reaparece, como se nada tivesse mudado de verdade. E isso começa a gerar um ciclo frustrante. Porque você tenta resolver, mas o efeito nunca se sustenta. E aí surgem novas tentativas, mais descanso, mais pausas, mais tentativas de recarregar. Ou, no outro extremo, mais esforço, mais disciplina, mais cobrança. Mais tentativa de compensar. Mas nenhum dos dois caminhos resolve. Porque ambos partem do mesmo erro. A ideia de que o problema está na intensidade, quando na verdade está na estrutura. Descansar não muda a forma como você pensa. Pausar não altera a forma como você interpreta. Motivação não transforma a forma como você reage. E é por isso que tudo volta. Porque no fundo, quem retorna para a mesma vida depois da pausa é a mesma pessoa, com as mesmas leituras, com as mesmas respostas, com os mesmos limites internos. E isso faz com que o ambiente continue sendo vivido da mesma forma. Não importa o quanto você tente mudar o que está fora. Se a base interna permanece igual, o resultado também permanece. É como reorganizar um cenário, sem mudar o roteiro. Tudo pode parecer diferente por um momento, mas a história continua sendo a mesma. E isso cansa, porque você começa a sentir que está sempre recomeçando, sem nunca realmente avançar. E com o tempo, isso gera uma sensação ainda mais perigosa, a de que talvez o problema seja você. Que talvez você não esteja tentando o suficiente. Que talvez esteja fazendo algo errado. Que talvez não tenha capacidade de mudar. Mas não é isso. O problema não é falta de esforço. É que você está tentando resolver no lugar errado. Está tentando aliviar um efeito, sem perceber a causa. E enquanto a causa continua intacta, o efeito sempre volta. Não importa quantas vezes você pause. Não importa quantas vezes você tente de novo. Porque o que precisa mudar não é o quanto você faz. É o ponto de onde tudo isso está partindo. E enquanto isso não muda, tudo continua parecendo diferente. Mas no fundo, continua sendo a mesma coisa. Existe um momento em que tudo começa a fazer sentido. Não porque algo externo mudou, mas porque você começa a perceber o que antes passava despercebido. E essa percepção muda tudo. Porque, até aqui, você tentou ajustar a superfície. Tentou melhorar o que estava visível. Tentou organizar o que era externo. Tentou corrigir o que parecia errado. Mas o problema nunca esteve ali. O que realmente mantém tudo como está é o limite invisível que você nunca questionou. Um limite que não foi imposto de fora. Foi construído ao longo do tempo, através das suas interpretações, das suas experiências, das conclusões que você tirou, sem perceber. E aos poucos, isso virou referência. Referência do que é possível, do que é difícil, do que não é para você. E quando algo vira referência, ele deixa de ser questionado. Você não percebe mais que está operando dentro de um limite. Você só vive. E é exatamente por isso que nada muda de verdade. Porque tudo o que você faz acontece dentro desse mesmo intervalo. Você tenta crescer, mas dentro do que já considera viável. Você tenta mudar, mas sem sair da lógica que já conhece. Você tenta avançar, mas sem romper o padrão de leitura que já está instalado. E isso cria uma ilusão de tentativa. Você sente que está tentando, mas, estruturalmente, continua no mesmo lugar. E é aqui que a virada acontece. Quando você percebe que o problema não é o que você faz, mas o limite que você nunca questionou. Porque esse limite define tudo.
Define suas escolhas. Define suas reações. Define até o que você acredita que está tentando. E enquanto ele continua invisível, você continua vivendo dentro dele, sem perceber. Mas no momento em que você enxerga isso, algo muda. Não porque sua vida mudou imediatamente, mas porque, pela primeira vez, você percebe que estava operando dentro de uma estrutura limitada. E percepção muda a possibilidade. Porque aquilo que você não vê, você não questiona. E aquilo que você não questiona, continua controlando. Mas quando você vê, você ganha uma escolha. Continuar igual ou sair da lógica que mantém tudo igual. E esse é o primeiro ponto real de mudança. Não é ação. Não é motivação. É consciência. Porque é a partir daqui que qualquer mudança deixa de ser superficial e começa a ser estrutural. A partir do momento em que você percebe o limite, a tendência natural é querer fazer algo imediatamente. Mudar tudo, tomar decisões diferentes, agir de outra forma. Mas é aqui que muita gente erra de novo, porque tenta resolver rápido o que foi construído lentamente e acaba voltando para o mesmo lugar. A saída não está em fazer mais. Está em interromper o que você faz sem perceber. Porque o que mantém tudo como está não são as grandes decisões. São os pequenos movimentos automáticos que você repete todos os dias, sem notar. A forma como você interpreta uma situação. A forma como você reage a um incômodo. A forma como você evita o que te desafia. É isso que sustenta o limite. E na maioria das vezes, isso acontece tão rápido que você nem percebe. Por isso a saída não começa com ação. Começa com interrupção. Interromper a resposta automática. Interromper a interpretação imediata. Interromper o impulso de agir sempre da mesma forma. E isso exige uma coisa simples, mas rara. Atenção. Atenção no momento em que você iria agir no automático. Porque é nesse ponto que o padrão se mantém. E é exatamente nesse ponto que ele pode ser quebrado. Não com algo grandioso, mas com algo diferente. Uma resposta diferente. Uma decisão fora do script. Uma ação que você normalmente não tomaria. E, no início, isso vai parecer estranho. Porque sair do automático gera desconforto. Mas esse desconforto não é erro. É sinal de que você saiu do limite. E é isso que começa a criar mudança real. Não é intensidade. Não é velocidade. É consistência em sair da mesma lógica. Porque, aos poucos, cada pequena quebra acumula e começa a expandir o espaço onde sua vida acontece. O que antes parecia fixo, começa a se mover. O que antes parecia sempre igual, começa a mudar. E não porque o mundo mudou, mas porque você deixou de responder a ele da mesma forma. E isso muda tudo. Porque no final, sua realidade não é só o que acontece com você. É como você participa do que acontece. E quando essa participação muda, a experiência muda junto. E é assim que você sai. Não de uma vez, mas, pela primeira vez. De verdade. Talvez você não esteja cansado. Talvez você só esteja vivendo uma versão da sua vida, que já não tem mais para onde ir. E o que pesa não é o esforço. É a sensação de que, por mais que você tente, nada realmente muda de verdade. Porque você continua fazendo, continua tentando, continua seguindo. Mas no fundo, continua dentro do mesmo limite. E chega um momento em que isso começa a incomodar de um jeito diferente. Não é mais só desconforto. É clareza. Uma percepção silenciosa de que existe algo errado na forma como tudo está acontecendo. Porque você olha ao redor e até consegue justificar. A rotina faz sentido. As escolhas parecem coerentes. A vida continua funcionando. Mas internamente, existe um distanciamento. Como se você estivesse vivendo sem realmente avançar. E isso cansa.
Mas não é um cansaço que se resolve dormindo. É um cansaço que vem de sustentar uma forma de viver que já não se sustenta mais. E é por isso que, em algum momento, você precisa parar de tentar aliviar e começar a questionar, não o que está fora, mas o que, dentro de você, mantém tudo exatamente como está. Porque enquanto isso não muda, você pode até melhorar algumas coisas, mas nunca vai sair do mesmo lugar de verdade. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Você não está preso porque não pode sair. Você está preso porque ainda não percebeu o que precisa deixar de fazer igual. E quando essa percepção chega, tudo muda. Não de forma imediata, mas de forma inevitável. Porque você não consegue mais voltar a viver do mesmo jeito depois de enxergar com clareza. E é aí que começa o movimento real. Não o movimento de quem tenta, mas de quem finalmente entendeu. Se esse vídeo te trouxe essa clareza, se em algum momento você se reconheceu nisso, se fez sentido de verdade para você, se inscreve no canal. Porque aqui, você não vai encontrar motivação vazia, nem soluções rápidas, mas vai encontrar exatamente o que precisa para sair do automático com consciência. E comenta aqui embaixo, eu percebi. Só essa frase. Porque quando você coloca isso em palavras, você deixa de ignorar. E o que você deixa de ignorar não te controla mais da mesma forma. E às vezes, é só isso que falta para tudo começar a mudar.